Zelensky diz que Lula apoia os agressores. Está fazendo uma referência aqui clara à questão da Rússia, né, que invadiu a Ucrânia, e Lula não consegue condenar a Rússia e nem apoiar a Ucrânia. Mesma coisa acontece lá com Israel. E assim está ficando cada dia mais na cara para o mundo que o governo brasileiro é um governo que apoia ditaduras, o governo brasileiro é um governo que apoia outros regimes opressores, né, principalmente quando se refere aos seus amigos do BRICS, como a Rússia e como o próprio Irã, que a pedido do Lula também entrou no BRICS. Olha comigo aqui as manchetes, né? Começando por essa do Zelensky. Acompanhe comigo, Metrópole traz a informação para a gente. Zelensky sobre Lula. Como se pode priorizar a aliança com um agressor, disse o Zelensky. E a foto do Lula com o Zelensky, né? Presidente da Ucrânia. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem sido muito crítico com a posição do governo brasileiro em relação à Rússia. Matéria do Leonardo Meirelles, aqui a foto deles. Durante um encontro com jornalistas latino-americanos em Kiev, na Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, voltou a mostrar sua posição crítica sobre a relação entre Rússia e Brasil e questiona o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da gestão de Volodymyr Zelensky. Como se pode priorizar a aliança com um agressor? Perguntou retoricamente Zelensky. Ucrânia segue tentando apoio internacional diante da invasão russa ao país e sabe que ter o Brasil ao seu lado teria um peso enorme. Pelo menos é o que acredita aí o Zelensky, né? O Brasil já não, para mim, já não tem tanto peso assim, viu? Volodymyr Zelensky ainda fala, abre aspas para ele, o Brasil deve estar ao nosso lado e dar um ultimato ao agressor. Por que temos que voltar a repetir esta coisa? Pela memória histórica, por temas econômicos. A economia é importante até que chegue uma guerra, e quando a guerra chega, os valores mudam, disse Volodymyr Zelensky, afirmando em conversa reproduzida pelo jornal O Globo. Para o presidente ucraniano, esses valores não podem mais permanecer durante uma guerra. Pesam mais as crianças, a família, a vida. Só depois está o comércio com a Federação Russa, continuou Zelensky. O Zelensky não está contente com o Lula. Né? Nem o Zelensky está contente com o Lula. Como é que pode, né? O Lula chegou a um ponto que ele consegue desagradar o brasileiro, o ucraniano, o israelense, o americano. Impressionante, hein? Vai entrar para a história esse governo do Brasil, pode ter certeza. Outra, chamar de armadilha, é tão inocente que eu não sei nem se dá para chamar de armadilha. Você deve ter visto por aí uma hashtag que a esquerda tenta bombar na internet, dizendo que Bolsonaro taxou você, tentando empurrar para o Bolsonaro a taxação dos produtos, as compras internacionais abaixo de 50 dólares. É um absurdo tão grande. O Bolsonaro não é presidente, não tem cargo nenhum hoje. Como ele poderia ter feito isso? Ah, mas o Bolsonaro teria ligado para o Valdemar, teria pedido para o Valdemar ou para os deputados que votassem a favor. Você acha mesmo? Você tem certeza que você acha isso mesmo? Que é possível alguém pensar isso? Ninguém viu o papo do Lira com o líder do governo falando que eles tinham um acerto? Para não falar no microfone, porque eles tinham um acordo? Ninguém viu isso? Impressionante, né? A esquerda é tão inocente, ela é tão ignorante que ela acha que vai convencer alguém com uma retórica totalmente absurda. Aí eu trago para você algumas coisas a respeito disso também. A Cruzoé, ela traz aqui, através do antagonista, Cruzoé, Jabuti da Blusinha. Parlamentares da situação e da oposição, de direita e de esquerda, usaram o recurso, mas ninguém gosta de assumir na prática. Verdade é que o comerciante, né, os comerciantes, no plural, eles pressionaram muito. E eu entendo o lado deles, a posição deles. Né? Quem compra essas roupas, bijuterias, são aqueles que não compram, principalmente nas pequenas lojas de varejo. E aí, não pagando imposto lá, sai muito mais barato do que aqui, até porque o nosso imposto aqui é um absurdo.
Então, ou teria isenção para todo mundo até $50, ou não teria para ninguém, é a posição deles. E os parlamentares realmente têm dificuldade com isso. Mas quem negociou e quem aprovou, com toda clareza, ficou cristalino que foi o Lira em acordo com o Lula. Lira e Lula. Por sinal, está a foto dos dois aqui. O projeto de lei das blusinhas da Shein foi um dos assuntos mais quentes da semana, depois de muita negociação entre o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Decidiu que o imposto de importação das compras internacionais até $50 seria de 20%, o que vai afetar os sites chineses Shein, Shopee, AliExpress. A questão agora subirá para o Senado. Um dos lances mais curiosos dessa história é que a taxação das blusinhas não era tema do projeto de lei. Por isso que dizem que é um jabuti, né? Foi introduzido em outro projeto, não tinha nada a ver com a história. E muito menos tinha relação com ele. O objeto do projeto de lei número 914 para instituir o programa de modalidade verde e inovação para estimular a descarbonização e a produção de carros e autopeças no país. Não tinha nada a ver com as bugigangas, que é como o Lula chama, né? As bugigangas da China. Então eles aproveitaram, por isso que fala-se tanto em jabuti. Jabuti é um jargão político, quando tem um projeto que trata de um assunto, eles vêm e colocam um outro assunto dentro. Muitas vezes eles fazem isso sem que os mesmos parlamentares que vão votar tenham consciência do que eles vão votar. E só depois que eles votam que descobrem que tinha ali uma armadilha. E essas armadilhas são chamadas de jabutis. Então o que acontece? Tinha uma votação sobre a descarbonização, né, questão de meio ambiente, e eles colocaram no meio as chamadas blusinhas da Shein, né, que na verdade é a isenção para compras internacionais aqui até $50. Agora, quem tem dinheiro não sai prejudicado. Quem tem dinheiro viaja, compra no free shopping e não paga. Quem não tem dinheiro paga. Ou seja, a grande maioria dos eleitores do Lula é que vai pagar essa conta. E não é só 20% não, 20% é a fatia do governo. Mas em cima dos 20% vai ter o acréscimo do ICMS estadual, que em média é 17%. Ou seja, se o produto é 80, ele vai ter mais 20, né? Vai dar 96, e em cima dos 96 vai ter mais o ICMS mais o 17. Então, na prática, ele vai se aproximar muito aí de 40%, se somar, porque o 17 vai incidir também em cima dos 20, né? Então, ele vai se aproximar bastante aí de 40%, se você fizer a conta ali bem correta dos impostos. Estados Unidos, entendo o que acontece após Trump ser condenado por fraude. Eu não quero ler nada aqui, só quero comentar com você. Tá aqui a foto do Trump. Se você quiser ler a matéria, está no Metrópolis. Mas o que acontece é o seguinte: a esquerda americana, ela quer jogar os conceitos de direita, de conservador, contra o que fez o Trump. O que o Trump fez? O Trump cometeu um erro muito grande. Ele se envolveu com uma atriz de filmes adultos, né, e depois pagou para ela para que ela não contasse na época da eleição, para que ela não jogasse no ventilador. Nem sei a data exata que ele teve esse relacionamento com ela, mas na época da eleição ela ameaçou de trazer a público, ele pagou para que ela não fizesse isso. Eles tentam criar uma narrativa de que ao pagar e que ela não falar, ele enganou a população americana. Esse é o teor do processo que foi colocado contra ele. Por isso que fala de fraude. Ele estaria fraudando a opinião pública americana, não permitindo que eles tomassem conhecimento disso. Na verdade, isso era um segredo do Trump. E aí eu pergunto para você, quem de nós nunca tentou esconder um segredo? Seja o segredo que for, seja um crime, seja algo que desabone a moral, como era o caso aqui do Trump, não era crime, mas desabonava a moral, seja algo que você fez e se arrependeu, seja um erro que você cometeu e te envergonha, seja o que for. Qual de nós que nunca tentou esconder? O Trump tentou esconder. Errou? Claro que errou, lógico que errou. Mas essa condenação dele é uma bobagem, isso aqui vai cair, pode ter certeza. É o momento agora que eles estão usando, um júri totalmente parcial, escolhido ali a dedo antes do sorteio, né, para que todos aqueles que fossem a sorteio pensassem de uma forma parecida, um juiz bem tendencioso também, e essa condenação do Trump ela é apenas para que a esquerda possa falar: ô direita, vocês são conservadores, mas estão apoiando um homem aqui que traiu sua esposa. São conservadores, mas estão apoiando um homem que se envolveu com uma atriz pornô. Então eles tentam partir para o lado, aí para essa pauta dos costumes que eles tanto criticam.
Criticam muito, mas partem agora. Esse é o único fundamento. Não vai dar em nada. O Trump vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, só que vai morrer, você nem vai ouvir falar mais. Porém, é uma jogada que eles fazem, assim como eles tentam fazer com o Bolsonaro aqui. Tenta processar ele porque ele conversou com o embaixador, tenta inventar história de relógio, de joia, e sinceramente, às vezes até aqui no canal vem um esquerdista ou outro comentar, mas e as joias? Vou falar pra você, viu? Eu não respondo porque não vale a pena, mas se a pessoa tiver um pingo daquele negocinho, aquele tal de VC, vergonha na cara, ela não fala disso. Ainda mais quando ela apoia um cara condenado com todos os crimes comprovados e que quando foi embora levou 11 containers. E algumas coisas, inclusive, ele teve que devolver. A justiça exigiu que devolvesse, além de todos os presentes. Então, não tem lógica. Mas o que acontece no Brasil está acontecendo exatamente igual nos Estados Unidos. Por que isso? E é isso que eu preciso que você entenda. Porque existe uma coisa chamada esquerdopatia. Esse nome sou eu que estou dando. Esquerdopatia é o que o mundo está sofrendo. Esquerdopatia é o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, é o que acontece hoje na Coreia do Norte, é o que acontece hoje em países islâmicos. E aí não adianta vir com história assim, mas tal país lá é de direita. Gente, todo país que for totalitário, que o governo quer tomar conta de tudo, é de esquerda. Esqueça. Esqueça. Até aquele homem do bigodinho que falam, ele é de direita. Eu pensava assim, até eu estudar exatamente o que significa ser de esquerda. E ele era um homem que queria mandar no mundo, queria um mundo debaixo dele, do seu governo. Então ele era de esquerda, com toda certeza. O mundo vai dizer, era um regime de direita. Não era, não. Porque a direita, ela divide o poder, diminui o Estado e dá poder a todos os setores. A esquerda não, ela aumenta o Estado e tira o poder de todos os setores. Então, para mim, se for totalitário, é a esquerda e não tem mais conversa. Seja os progressistas americanos, seja os esquerdistas brasileiros, é tudo a mesma coisa. O vídeo está ficando longo, já já eu volto trazendo mais matéria para você, e hoje todas elas pegando no pé do Lula. Fazer o quê, né? Fazer o quê? A culpa é dele, não é nossa. Grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.